Beleza, então vamos dar início aqui. Bom dia, pessoal. Como é que tá todo mundo aí? Manda resposta, quero ver vocês aí no chat. Pode escrever no chat, precisa abrir o microfone não. Dá um sim aí, maneiro, maneiro. Beleza, não, relaxa, não fica tranquilo. Beleza, bom pessoal, essa aqui é uma aula de introdução à programação. A gente vai abordar aqui desde o mais básico mesmo de programação até chegar na parte um pouco mais prática, com que vocês vão estar vendo aí, não só no laboratório aí, mas no mundo da programação de maneira geral, tá? Esse nosso pequeno curso ele vai ser dividido em três aulas, tá? Na aula de hoje eu vou abordar alguns tópicos bem fundamentais da programação, como variáveis, condicionais, etc. Vocês podem tirar dúvidas. Eu não vou estar conseguindo olhar o chat o tempo inteiro, mas volta e meia eu vou dar uma pausa para olhar o chat. Vocês podem fazer perguntas. Quem quiser falar pode subir aqui no speakers e falar também comigo. E vamos aqui tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis. Eu não quero que ninguém saia daqui com nenhuma dúvida. A gente vai ter um exercício no final também. Vocês podem fazer em casa, tranquilamente, não precisa fazer aqui agora. E esse exercício eu vou pegar na aula que vem e eu vou ver o pessoal que se saiu melhor e o pessoal que, os três melhores que fizerem o exercício melhor vão ganhar aí um brinde, vão ganhar aí uma surpresa, que eu não vou falar agora o que é, mas é uma coisa legal, vocês vão gostar. Bom, então, começando, não, Gabriel, não perdeu muita coisa não, só apresentando aqui. Como eu disse, curso de introdução à programação, eu quero saber aí quem não programa, quem está completamente leigo na programação, escreve, dá um eu aí no chat, pra eu ter noção. Ou todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E quem é que tá sabe programar, já aprendeu, mas tá meio perdido naquela coisa, não sabe sair muito do básico, se eu der um projeto real, não sabe muito por onde começar. Pode escrever aí no chat, não tem vergonha não. Reage bota uma bandeirinha do Brasil. Cadê? Todo mundo sabe programar. Pode escrever, pessoal, não fica com vergonha não. Ó, o Jonathan tá começando agora. Mariana acho que tá no médio. Bernardo acho que sabe um pouco. Beleza, é normal, pessoal. É normal a gente aprender, ver uns conceitos básicos, mas na hora de ter que aplicar mesmo alguma coisa, né, acabar não saindo daquele básico, né? Porque uma coisa é a gente aprender a fazer aqui um else if, outra coisa é num projeto real, a gente botar a mão na massa, usar aquele código, fazer aquele código de fato fazer alguma coisa que tem uma usabilidade real, né? Para isso, a gente tem nossos métodos de ensino e nós temos o CS50, tá? O CS50, o que que é o CS50? O CS50, ele é um curso de programação ofertado e criado pela Universidade de Harvard, utilizando alguns softwares do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. É, Algumas pessoas me perguntaram no privado o que que significa CS50. Lá em Harvard, as matérias elas possuem uma numeração para serem identificadas na grade. E CS significa Computer Science, ou Ciência da Computação. E 50 é o número da matéria. Então, Computer Science 50. O curso completo ele equivale ao primeiro ano da graduação em Ciência da Computação lá na Universidade de Harvard. E o curso vocês podem fazer ele inteiros, além do que a gente vai ensinar aqui, completamente de graça no próprio site que está aparecendo aqui. E um segundo curso, da qual eu recomendo para quem quiser também certificados de peso de universidade de renome, é o Computer Science 101, que ele é oferecido pela Universidade de Stanford. Também
de graça, você pode fazer completamente gratuito. A diferença é que o CS50 ele tem um certificado gratuito. Já o Computer Science 101, o certificado ele é pago, mas o curso ou conhecimento em si, ele é gratuito. Tá? E aqui a gente vai pular logo para o Python. Eu não vou ensinar para vocês uma linguagem muito básica como C, ou uma linguagem muito forte como Java. A gente vai começar com o Python, porque é a linguagem que a gente mais utiliza aqui no laboratório, porque as principais bibliotecas de inteligência artificial foram criadas para o Python e com o Python, tá? Então é muito comum, ah, quase quase que uma regra que vocês vão utilizar Python no mundo da inteligência artificial, tá? Tem outras linguagens que têm surgindo aí, como o Rust e etc., mas o Python é a, digamos que, raiz daquela coisa. Tá? Aqui no CS50, a gente tem um método interessante de ensino, da qual a gente utiliza o Rubber Duck, tá? O que seria o patinho de borracha. Tá? O que seria o Rubber Duck, o patinho de borracha? Bom, você já acredito que absolutamente todo mundo aqui conheça o ChatGPT, né? E o ChatGPT, acho que todo mundo já se ousou ali fazer uma pergunta para o ChatGPT relacionada à programação. Mas isso às vezes não é legal, porque você acaba não se formando como um programador próprio, acaba se formando como um engenheiro de prompt, um prompt engineer. E o RubberDuck, ele é uma inteligência artificial criada pelo próprio CS50 para que você faça perguntas como se fosse um chat GPT, inclusive em parceria com a OpenAI, e ele vai te ajudar a solucionar o problema, te ajudar a construir aquele código sem que te dê a resposta de cara. Então você não acaba não ficando viciado em utilizar o chat GPT e sim pegando apenas a ajuda para como pensar e resolver aquilo dali. Então eu recomendo para todo mundo, se vocês quiserem apenas escrever no Google CS50 AI e vocês vão encontrar. Mas, sem mais delongas, vamos começar aqui pelo hello.py. Eu vou trocar a minha tela agora para a minha tela do meu VS Code. Vamos lá. Bom, todo arquivo que você queira em Python, ele termina, né, com essa nomenclatura chamada .py. Isso aqui está dizendo para o computador internamente que ele é um arquivo Python. Se fosse um arquivo Java, terminava .java. Se fosse JavaScript, terminava .js. Se fosse C Sharp, terminava .cs. E por aí vai. Tá? Então, a gente vai criar um arquivo chamado hello, que significa olá em inglês, acredito que todos saibam. Hello.py. Vocês não precisam estar acompanhando ao mesmo tempo no VS Code de vocês, tá? Eu peço que vocês prestem atenção aqui para acompanhar o raciocínio. Tá? O Python, ele não é só uma linguagem de programação, ele também é um programa, ele é um interpretador. Por quê? O seu computador, né, mesmo que você nunca tenha programado na vida, você já deve ter ouvido falar que o computador só entende 0 e 1, que seria o sistema binário, né? E mesmo que, enfim, você não saiba disso, etc., você deve imaginar, tá, como que eu estou fazendo para o computador entender que isso aqui que eu estou escrevendo Arthur, com licença. essa linguagem? Oi, O pessoal tá reclamando da tela. a tela tá pequenininho? Bugou para alguns, acho que tá meio pequeno para outros. Para de compartilhar e volta. Rapidinho. Aqui. Ah, cara, pior que eu acho que não dá para dar zoom no Discord. Eu até esqueci como é que dá zoom Ah, é no VS Ctrl Code, você mais. lembra? Ctrl mais. Ctrl mais no VS Code? Aqui, pronto. Deve estar melhor agora, né, pessoal? Tá assim, ô Arthur. Ah, perfeito. Ok. Qualquer coisa aí, avisa. Beleza. Como eu disse, o computador ele só entende 0 e 1. Então, o Python ele não é só uma linguagem. Ele é um programa, um interpretador. Você instala na sua máquina. Você tem que instalar o Python antes de tentar rodar ele. Tá? E esse programa vai fazer com que o computador entenda. Ok, se eu digitar alguma coisa na linguagem Python, ele vai entender que é um comando, ou é uma coisa que eu estou passando para o computador. Tá? Então, a gente vai começar aqui digitando print hello world. Ah, vocês já devem ter visto isso aqui em algum lugar. Print hello world. Por que hello world? É a frase mais comum ser usada na programação. Tem alguns mitos do porquê que é essa palavra, mas isso não cabe muito ao caso aqui.
O que acontece é que aqui a gente está basicamente escrevendo um comando em Python. A gente está dizendo print hello world. Print, ou em português, seria algo como mostrar, exibir. E aqui dentro a gente está escrevendo hello world. Tá? Vamos supor que você aí realmente não sabe programar em Python. Acho que até mesmo quem é mais leigo consegue entender o que isso aqui vai fazer. Então, eu quero que vocês escrevam no chat. Alguém sabe o que isso aqui vai fazer a partir do momento que eu executo? Pode escrever no chat. Vai mostrar o prompt Hello World, vai printar Hello World na tela do terminal, imprimir Hello World. Isso, muito bom. Beleza, ó, a galera tá sabida. E, bom, eu ainda preciso fazer uma interpretação, né? Que é essa questão que eu acabei de falar de se instalar o Python. É como se a gente estivesse no Google Tradutor. Então, o que eu estou fazendo aqui, basicamente, eu estou transmitindo para o computador, ok, faça isso. E o computador entende, internamente vai entender esses zeros e uns que está por trás desse programa e executar. Então, eu vou executar aqui na frente de vocês agora, a gente vai abrir o terminal aqui. Para vocês executarem um programa em Python, tá? Principalmente pelo VS Code, vocês têm que fazer da seguinte forma: escrever Python e o nome do arquivo. Ponto, Py. E ele escreveu aqui Hello World, olá mundo. Tá? A gente pode escrever qualquer coisa aqui. Olá Arthur. Salvar, deem Ctrl S sempre, tá? Sempre vocês veem uma bolinha aqui em cima, dá Ctrl S. E no VS Code de vocês tem muita gente que não sabe disso, mas se você der uma setinha aqui para cima, ele exibe diretamente aqui o último comando que você digitou. Então, olá, Arthur. Vou dar um Ctrl L para limpar. E perfeito. Nós, aqui no Python, temos as funções. Tá? E o que são essas funções? Essas funções são um comando que faz alguma coisa. Tá? Essa função, ela sempre recebe um argumento. A função aqui, no caso, é print. Tá? A print é algo que faz alguma coisa. A gente está dizendo, ok, print, printa, imprima, mostra, exibe. É a função. E o argumento seria o que vai dentro dessa função. É um input, digamos assim, a gente não tem uma tradução muito boa para input, mas é um input que vai influenciar o comportamento dessa função. Tá? Então, quando as pessoas criaram Python, não tinha como saber o que a gente ia escrever dentro desses parênteses, né? Podia vir um louco aqui e escrever gato, podia vir um cara aqui e escrever ônibus. Não tinha como saber o que a gente ia escrever dentro desse parênteses, o que a gente queria exibir. Então foi criada essa função print, um argumento para que seja exibido. E no mundo da programação, como vocês sabem, e vocês já devem ter ouvido, mesmo que sem programar, jogando videogame, qualquer coisa, a palavra bug. Né? E o bug, ele é basicamente um erro. Então, vocês devem ter reparado aqui uma coisa interessante. Eu deletei aqui as aspas da função. Por que eu deletei as aspas e tinha umas aspas aqui? Eu não expliquei muito o porquê. Né? E o VS Code ele é inteligente, ele está mostrando aqui, exibindo uma barrinha vermelha aqui embaixo e o nome do programa está em vermelho. Alguém sabe dizer o porquê? Pode escrever, pode escrever. Sim, ele está com erro. Mas qual o erro? Por quê? Ele vai achar que é uma variável de sintaxe? Bom, acontece que isso aqui, né, o que a gente está printando aqui dentro, na verdade, é uma string. Eu já vou entrar no conceito do que é uma string, mas para vocês entenderem, se eu escrever ônibus aqui exatamente, o computador ele é meio burro, ele não sabe exatamente o que é ônibus. Para a gente sabe, a gente lê e fala, é um ônibus, ele está pedindo para escrever ônibus. Mas o computador não sabe. Então, a partir do momento em que eu boto as aspas aqui, ele vai estar lendo, entendendo que isso aqui é uma string. Então, se eu botar aqui ônibus, tá?
A string é um bloco de texto. A gente já vai chegar no conceito do que é uma string. Ele vai falar, ok, ele está dizendo ônibus. Perfeito? E, ah, como disse, vários bugs podem ocorrer. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, e tentar, vamos tentar printar agora? Ele deu um erro. Porque o Python, não só o Python, a programação, no modo geral, ela é muito sensível. Você tem que explicar para o computador certinho o que você está querendo fazer, senão ele vai ficar completamente doido. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, né, que é um erro comum de quem está aprendendo Python que já veio de outras linguagens de programação, botar o ponto e vírgula no final e tentar executar, ele nem ficou vermelho, ó, vocês veem que ele ficou amarelo. Ele executou, mas aqui ele falou, tem alguma coisa de errado, tá funcionando, mas tem alguma coisa de errado. Se fosse um programa maior, talvez isso aqui indicasse um erro que impedisse o programa de ser executado. É um erro de sintaxe que está acontecendo aqui, porque o Python não tem esse ponto e vírgula no final. Então, o VS Code, ele é nosso amigo nesse quesito. Ele avisa pra gente quando tem alguma coisa esquisita. Ou, isso aqui vai dar ruim no futuro. Então, lembra, sempre certinho. Bom, é, então eu vou printar aqui o que eu quero, mas e se eu quisesse que ele escrevesse assim, olá, e quisesse que ele escrevesse meu nome aqui? Porque não tem nenhuma interação aqui, de fato, né? Eu não estou interagindo com o computador. Eu estou escrevendo um programa. Então, se eu escrever aqui olá, Arthur, ele vai botar olá, Arthur, porque eu estou executando o programa, mas eu não estou de fato interagindo com o computador. Eu estou tendo que vir aqui manualmente no meu código e escrever olá, Arthur, tá? Mas criaram para a gente uma função, algo que eu pudesse dizer para o computador que meu nome é Arthur, que é o nosso input. Então eu vou escrever aqui. Qual o seu nome? E agora eu quero perguntar para vocês. Se eu executar isso daqui, vai dar certo? Podem escrever. Não precisa ter vergonha de errar, não, gente. Pode falar. Não, não vai dar certo? Vamos ver. Qual o seu nome? Ele perguntou. Vou escrever Arthur. Olá, Arthur. Funcionou. Mas e se eu escrevesse assim? Olá, qual o seu nome? Meu nome é Paulo. Olá, Arthur. Hum, e agora? Bom, aconteceu, como alguns estão falando aí no chat, a gente chamou o input, a gente de fato pediu para ele perguntar: olá, qual o seu nome? E o input, a função input, ela vai gerar uma interação aqui no terminal. Ela vai pedir para eu interagir com ela e passar alguma informação, algum argumento para essa função. Mas ele não está salvando nada. E aí que a gente entra no conceito de variáveis. Como se a gente estivesse armazenando isso numa caixa. A gente estivesse pegando um celular e botando numa caixa e falando, ok, aqui tem celular. E aí eu estivesse trazendo aquela caixa de novo. Então, vamos dizer assim, nome é igual, e esse sinal de igual aqui, a gente pode usar ele para a atribuição. Tá? Nome é igual a input. Opa, vamos ajeitar aqui. Input. Olá, qual o seu nome? Mas ainda está meio esquisito aqui. Ainda tem alguma coisa meio errada aqui. Vamos tentar fazer assim. Olá, mais nome. Será que vai? Olá, qual o seu nome? Arthur. Olá, Arthur. Aí não ficou muito bom. Funcionou mais ou menos, mas não ficou do programa do jeito que a gente quer. Cadê? Alguém sabe explicar? Tem que colocar um espaço depois do olá? Vamos tentar. Olá, qual o seu nome? Arthur.
Foi. Mas por que foi? O espaço, pessoal, no teclado, para a gente entende. Para nossa linguagem é um espaço. Ah, um espaço é um espaço. Mas o computador entende aquilo ainda como uma tecla. Você bota o espaço, ele ainda entende, ainda é um caractere. Diferente, é como se fosse um Q, um A, um U. Então, se eu botar olá, vírgula, ele ainda vai pegar, né? Olá, Arthur. Olá, Arthur. Perfeito, tá? Então, pessoal, ainda vai naquela coisa, você tem que botar certinho pro computador. O computador, ele não é muito inteligente, por incrível que pareça. Então, você tem que explicar as coisas direitinho para ele, né? Agora, a gente poderia fazer diferente? Poderia. Tem outros jeitos, né? A gente poderia, por exemplo, fazer. A gente poderia fazer assim? Poderia. Será que funciona? Acho que funciona. Cadê? Quero ver vocês. Você acha que vai ficar separado? Vamos ver. Olá, Arthur. Ih, deletei aqui sem querer. Exatamente. Olá, Arthur. Por quê? Aqui ele está fazendo uma quebra de linha. Tá? Ele está seguindo uma cascata, de certa forma. Então, se eu botei aqui print olá embaixo, ele vai executar de cima para baixo. Tá? Então, ele vai ler primeiro olá, depois ele vai ler o nome. Se eu botasse assim, algum de vocês já devem ter visto esse símbolo em algum lugar. E esse símbolo daqui, ele significa quebra de linha, barra N. Tá? Vamos tentar agora? Olá, Arthur. Ainda não foi. Por quê? Ele está pulando duas linhas, exatamente. Então ele está considerando que isso daqui ainda está dentro dessa string, desse olá. Tá? Então, e ainda por questões de formatação mesmo, de deixar o código certo, a gente vai usar essa variável dentro, tá? Do mesmo print. Não tem por que você deixar o seu código gigante, tá? Vai facilitar para você olhar, vai facilitar para quem está de fora olhando, um outro programador que vai olhar o seu código, até mesmo alguém que não entende programação, que esteja estudando seu código. Quanto menor e mais bem detalhado, no sentido de preciso for o seu código, é melhor. Não tem o porquê você botar coisas separadas ou botar um monte de variável para uma coisa, sendo que você pode resumir tudo em uma linha simples. Mas isso às vezes não é a regra, e a gente já vai entender em alguns casos. Bom, ah, então aqui a gente usou olá mais nome. Mas eu poderia, ao invés de usar o mais, fazer, por exemplo, olá, vírgula, nome? Poderia. Vamos ver o que acontece? Olá, Arthur. Se eu tirar o espaço aqui, ele junta, mas não é exatamente isso que eu quero. Eu queria o espaço aqui. Isso acontece porque quando eu faço essa vírgula aqui, a gente acabou de falar dos argumentos. O argumento aqui é a string. Quando eu boto essa vírgula, eu estou passando dois argumentos. E por padrão, o Python ele vai separar esses argumentos por um espaço. Tá? Não é o espaço aqui. Se eu tirar o espaço aqui, vai dar a mesma coisa. O Python, por padrão, ele separa os argumentos por um espaço, tá? Então eu teria que deletar esse espaço aqui, mas não é exatamente o que eu quero, tá? Então é a desvantagem de você passar dois argumentos, tá? Na função. E se tivesse ainda um jeito melhor da gente escrever isso aqui? Porque
aqui tá meio feio, o mais talvez não fique a melhor coisa. Tem um jeito mais bonito da gente fazer isso aqui, tá? E se eu fizesse olá e escrevesse que, por exemplo, nome. O VS Code já identificou que tem alguma coisa esquisita aqui. Por quê? Ninguém sabe dizer, eu tô chamando a variável. As aspas? Não, se eu deletar as aspas, ela. Ih, caramba. Calma aí que fechou tudo aqui. Se eu tirar as aspas, ela vai apenas entender o olá nome. Não é as aspas. A variável está dentro da string. Tá, mas às vezes a gente quer que isso aconteça. Então a gente vai usar uma indentação aqui desse jeito. A gente vai usar o chaves e vai botar string dentro do chaves. Tá? Mas se eu executar, será que pega? Não, ainda não pegou. Tá faltando alguma coisa, porque o Python ainda está entendendo que isso aqui ainda está printando a string. Então a gente precisa especificar para o Python que essa string aqui ela é uma string especial. Então a gente vai botar aqui f, tá? Isso aqui é uma f-string, tá? Ou uma format string, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar aí. E quando a gente faz isso, será que vai agora? Arthur. Olá, Arthur. Tá. Então esse daqui é o jeito, digamos que bonito de fazer isso. Quando a gente tem um problema na programação, com toda certeza existe mais de uma maneira de resolver aquilo. Mas existem maneiras que são melhores, são mais bonitas e práticas para a gente trabalhar. E esse daqui seria o melhor jeito de fazer isso. Se eu escrever aqui qualquer outra coisa, Vinícius, Vinícius. Olá, Vinícius. Funciona da mesma forma. Beleza? Alguma dúvida até aqui, antes da gente passar para o próximo tópico? Nenhuma, tranquilo. Pode explicar a ideia desse F? Sim. Como eu disse, é um format string, é uma string de formatação. Tá? Esse F, quando a gente bota ele aqui dentro do argumento da função print, a função print entende que essa daqui, esse argumento todo ele é especial. Que aqui dentro das aspas, vai ser passado alguma coisa especial, tá? E ele vai ler isso não como parte da string, mas como algo especial, dentro dessas chaves específicas. Se eu botasse aqui, por exemplo, só nome, ele ainda ia ler só nome. Se eu botasse aqui entre parênteses, ainda ia ser só nome. Mas quando eu boto entre os chaves, ele tem essa conexão com a format string e isso aqui está indicando para o Python que isso aqui é algo de especial dentro dessa string aqui. Então, o F já vai preparar a string para quando tem alguma coisa especial. Quando essa coisa especial aparecer, ele vai entender, tá, isso aqui é uma variável que foi criada em outro lugar. Tá aqui a variável, nome. Então, ele está lendo essa variável daqui. Deu para entender? Perfeito. Então, vamos passar para o próximo tópico. No Python, assim como em outros linguagens de programação, a gente tem símbolos, né, matemáticos, símbolo de mais, símbolo de menos, ah, a estrelinha, que na programação é usada para multiplicação, não se usa x, não se usa ponto para multiplicação, é a estrelinha, tá? A barra para divisão e a porcentagem para resto, tá? Bom, se a gente quisesse fazer uma calculadora, já com esses conceitos que a gente acabou de pegar, seria muito difícil? Não seria. A gente poderia fazer, por exemplo, x recebe, como a gente disse, a atribuição, tá? X é o nome da variável, input, tá?
Ah, escrever em português, né? Quanto é i? Botar dois pontos aqui. E a variável y. Quanto é y? A partir do momento que eu executar, ele vai perguntar para o usuário. Ele vai pedir dois inputs aqui para o usuário. E aí ele vai atribuir isso na variável x, o que eu digitar primeiro no x, e na variável y, o que eu digitar na variável y. Tá? Então, vamos fazer uma matemática aqui, usando aqueles valores que a gente aprendeu. Vocês já sabem os valores, a gente aprendeu isso no ensino médio, no fundamental até, e aqui na faculdade também. Então, vamos fazer aqui z igual a x mais y. E aí, eu vou escrever aqui print z. Hum, tá, ok. E agora, vamos lá, eu vou botar 1 aqui, e aqui no y eu vou botar 2. A gente quer que ele dê 3. Mas será que ele vai me dar 3? Alguém tem alguma previsão do que isso aqui vai ser retornado? 12? O João tá, acho que vai dar 3. O Laço também acha que vai ser 12. Vamos ver? Foi 12. Por que foi 12? Bom, acontece que. Lembra que eu tinha explicado que isso aqui é uma string? Uma string nada mais é do que um bloco de textos, um conjunto de letras, tá? Frases, realmente textos, tá? E, apesar de eu ter escrito 1, de eu ter escrito 2, a gente sabe que 1 e 2 são números. Mas o computador ainda está entendendo aquilo dali como uma letra, como um caractere dentro de uma frase, um caractere dentro dessa string. Então, quando nós fazemos aqui x mais y, ele está pegando o valor dessa string mais o valor dessa string. Se eu botasse aqui, por exemplo, uh, O e I, ele printaria oi. Então não faz muita diferença se eu estou botando um número ou se eu estou botando uma letra, porque ele ainda está entendendo que aquilo dali é um caractere normal. E aí nós chegamos nos tipos de dados. Vocês já devem ter ouvido falar disso em algum momento na faculdade ou no seu curso, tipos de dados. Tá. Nós temos dados variados, nós temos do tipo int, calma aí que tá, terminal ficou na frente. O tipo int, temos o tipo bool, temos o float, temos o char não, mentira, o char a gente não tem em Python, temos o agora me fugiu. Mas, enfim, nós temos os tipos de dados. E esses tipos de dados, basicamente, eles indicam para o computador qual é o tipo de dado, literalmente dado, que nós estamos passando. Double. Não, double também não é. E o que seriam esses dados? Dados é o que nós estamos passando. A string, exatamente, que no Python é representado como str. Nós já temos aqui. E o tipo desse dado aqui é o quê? É a string. O integer, que é representado aqui no Python como int, tá? É número, tá? Bool, ou booleano, tá? Em português, significa verdadeiro ou falso, tá? Bool, e vocês vão aprender, vocês vão utilizar muito isso até na inteligência artificial, tá? Valores booleanos, valores de verdadeiro ou falso. Por que que eu utilizaria um valor booleano? Por que que eu utilizaria verdadeiro ou falso num código? E a gente já vai chegar nisso, já já vocês vão entender. O float, ele é como se fosse a integer, ou integer você pode entender também como números inteiros. E o float, ele é um número quebrado. Como assim? O número 1 em integer, por exemplo, seria 1. Mas o número 1 em float seria como 1.0. Entendem? Então, ele serve para números quebrados, 1.7, 2.5 e etc. As strings, por sua vez, são
os blocos de texto. Tá? Então, a gente quer aqui que ele faça uma soma. A gente quer que ele faça uma soma de números inteiros, integers. Mas aqui está como string. Como que a gente vai resolver isso aqui? Bom, e se eu indicasse que esse input aqui, na verdade, ele está pegando uma integer? Tá? Vamos ver. Então, eu primeiramente botei o input dentro de uma aspas, dentro de um parênteses, na verdade, e escrevi aqui int antes. Né? Opa, int. Será que agora vai? Vamos testar. Quanto é x? X é 5. Quanto é y? Y é 6. Deu 11. Funcionou. Ah, mas e se a gente ainda tivesse no método antigo e eu escrevesse aqui, por exemplo, A? Ele vai dar um erro. Porque A não é um número, A não é uma integer, A é uma string. É um caractere, poderia fazer parte de uma string. Então, ele não entende que isso aqui é um integer. Então, ele vai dar um erro, vai dar um bug. A gente especificou para o Python. Não, o input ele é um número, ele é uma integer. Então, agora, ele vai estar fazendo essa soma. Tá? Mas esse código aqui, essa calculadora, ela está um pouco grande. A gente falou há um tempo atrás de deixar o código mais simples. E se tivesse uma maneira mais bonita de escrever isso aqui, sem precisar talvez criar uma terceira variável para fazer essa conta? E se a gente só pegasse, simplesmente deletasse essa variável z e fizesse aqui x mais y? Ia funcionar? Quanto é x? X é 6. Quanto é y? Y é também 6. 12. Funciona também. Tá? E antes da gente passar para o próximo tópico, alguém tem alguma dúvida relacionada a isso? Não? Beleza. Bernardo está digitando. Ninguém. Jefferson também não tem. Beleza. Perfeito, então. Então, vamos dar prosseguimento. Bom, a gente tem aqui a nossa função input e a gente tem a nossa função print. Mas, tá, talvez dependendo do programa, e principalmente quando a gente está criando programas nossos, talvez a gente queira fazer algo mais complexo. Talvez a gente tenha que usar funções que não existem no Python. Tá? Mas o Python ele é nosso amigo. E ele permite que a gente crie nossas próprias funções. Tá? Então, a gente utiliza o famoso def, tá? Que vocês já devem ter visto em algum lugar. O def, o VS Code está até estranhando aqui, porque o def ele precisa de alguma coisa. Então, vamos definir uma função chamada hello. A função, ela recebe, vocês sabem, a gente já falou, ela recebe, escreve aí no chat, quem é que sabe? Parâmetros. Perfeito, Duda. Então, a gente tem aqui parâmetros. E a gente precisa utilizar, depois do parâmetro, que ele é representado por esses parênteses, aqui dentro ela pode receber argumentos, tá? Dentro dos parâmetros. E a gente utiliza esses dois pontos para indicar que aqui dentro, o que tiver aqui dentro dessa função faz parte da função. Tá? Lembra que eu expliquei da cascata? Bom, o Python ele tem essa sensibilidade. Então, quando a gente está escrevendo alguma coisa que é dentro da função, a gente não pode escrever aqui embaixo dela. A gente tem que usar uma indentação. Tá? Então, a gente utiliza o tab no nosso teclado e o VS Code automaticamente vai indentar a gente para escrever algo aqui embaixo. Então, eu vou escrever aqui hello. Ah, poderia escrever aqui? Não. Aqui ele está fora da função. Aqui ele está dentro. Tá? E se eu escrever somente dentro da função print hello? Será que isso aqui vai funcionar? É o suficiente para o programa rodar? Quero ver vocês aí no chat. Isso aqui é suficiente para o programa rodar?
Não. Vamos ver? É, eu executei, ele não fez nada. Tá bom, função hello, ele printa hello. Mas, e aí? Tá. É isso que ele está fazendo, basicamente. Então, vamos tentar fazer algo mais complexo aqui. Né? Vamos tentar, agora, a gente tem a nossa função, hello. Vamos escrever name, nome, input, como a gente já aprendeu. A gente quer uma string, né? Então não precisa especificar algo, porque o Python automaticamente ele já bota o input e o print como strings. Tá? Então vamos pegar aqui qual o seu nome. E vamos escrever, vamos chamar aquela função ali em cima. Hello. Então estamos chamando a função hello, tá? Aqui é o nome da função. Hello. E eu quero que seja printado dentro de hello a variável name. Será que vai funcionar agora? Vamos ver, eu quero saber de vocês. Será que vai funcionar? Sim. Vamos ver. Arthur. Opa, ele deu um problema. O que será que a gente fez de errado aqui? Bom, acontece que isso aqui não está sendo feito em lugar nenhum, basicamente. A gente está escrevendo isso aqui, a gente está formatando essas coisas, mas isso aqui não está em momento nenhum pedindo para ser executado ou indicando para o computador que a gente quer executar isso daqui. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos definir uma função main aqui. Tá? A função main, de modo geral, tá? Geralmente ela é usada para guardar a parte principal do seu programa. Tá? Ou digamos que o código principal que você está querendo utilizar naquele código dali. Tá? Então, na função main, vamos dizer assim, name é igual a input, opa, input qual o seu nome. E aí, estou chamando. Não, antes de chamar, vamos fazer lá embaixo. Main é igual a input. Basicamente, quando executa o main, pede o input. Qual é o seu nome? E armazena na variável. Ok, agora vamos definir a segunda função. E para quem não pegou ainda, def tá, significa define, definir. Tá? Não é def de morte em inglês, é def de define. Vamos definir uma função aqui chamada hello. Vamos lá. E vamos printar aqui, print olá. E vamos chamar aqui name. Ok. Tem um erro aqui. Ele não está chamando a variável. Isso aqui é um erro, já não é da agora da função, é um erro lá de trás que a gente já chegou a ver lá no começo. Qual que é o erro aqui na indentação desse print aqui da função print? O mais, vamos ver? Não, ainda não foi. Não é uma variável global, exatamente. O name, ele está na função main. O main, ele não está na função hello. Então, o hello, ele está entendendo o que está aqui dentro. O name está lá em cima, o name está na função main. Ele não tá, em momento nenhum a gente falou, não, esse name aqui é a variável lá da função main. A gente não fez isso. Tudo bem, e se a gente criasse um hello e aqui dentro a gente passasse um parâmetro? Hello to. To não precisa ser essa palavra, pode ser para. Vamos escrever aqui para, vai melhor em português para vocês. Para world, tá? E aqui, vamos pegar aqui, olá, vírgula. A gente já sabe aqui, a gente já sabe que a gente não pode dar o espaço e usar a vírgula, porque ele vai estar puxando dois parâmetros. Para. Ok. Aqui é o para, não é o to. Para.
Ok. E agora tá quase certo, mas está faltando alguma coisa aqui. A gente ainda não chamou a função hello na função main. Então, por enquanto, ainda não está executando nada. Então, vamos chamar ela aqui. Hello. Opa. Hello. Main. Ok. O programa já entendeu. Mas será que se eu executar isso daqui vai dar certo? Só que ainda não está perfeito. Será que se eu executar isso aqui vai dar certo? Vamos testar? Opa, ele ainda não foi. Eu executei e não aconteceu nada. Porque ainda assim nós definimos a função, ok, a função main faz isso, ok, a função hello faz isso, mas ele ainda fala, caramba, você ainda não está explicando o que que eu tenho que fazer, isso aqui é uma função, mas tudo bem, a gente criou a função, e agora? E a gente vai simplesmente chamar a main. Então vamos aqui embaixo e escrever main, fecha parênteses. Agora o rapaz não está entendendo, então você quer que eu execute a main, agora você explicou. Então vamos tentar aqui, Arthur. Olá, Arthur. Tá? E, então, ok. Perguntas? Pode perguntar. É à vontade. Dá para passar parâmetros quando chama a função também? Dá. Porque para o Word, vamos ver aqui. Se a gente deletar o Word, né? Seu nome, Arthur. Ele funciona do mesmo jeito, tá? Esse Word aqui, na verdade, eu não nem lembro para que que eu botei aqui. Acho que eu botei no automático aqui. Não sei o que vocês falaram. Nem tinha visto. Mas ele funciona do mesmo jeito. Quando chamou na main? Não, não precisa, tá? Não precisa, porque o name já está sendo recebido aqui, tá? Aqui ele está fazendo a conexão, tá? Do hello, mas ele não precisa do igual ao Word ali, tá? Isso aqui já é o suficiente para ele. Tá? Isso, ele ignorou o para o Word, exatamente. Perfeito. Bom, a gente vai entrar na parte 2 aqui agora, tá? E eu quero saber ainda se alguém ficou com alguma dúvida no geral dessa parte toda nossa, antes da gente entrar na parte 2 aqui da aula. Não, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou prosseguir. Ok, perfeito. Então, vamos prosseguir agora para as nossas queridas condicionais. A partir de agora vai começar a ficar mais claro para vocês algumas coisas. Bom, temos as condicionais. Essa, temos essa, temos essa, temos essa, temos essa e temos essa. São as principais. Tá? Isso aqui vocês já viram na escola. Algumas, pelo menos. Tá? Essa daqui está dizendo maior que. Essa daqui está dizendo menor que. Essa daqui está dizendo menor ou igual a que. Maior ou igual a que. Igual e diferente de. Agora você talvez confunda um pouco e falar, ué, mas o igual não, a gente já não estava usando assim? E aí que vocês têm que tomar muito cuidado. Assim, tá dizendo atribuição. Tá? A gente está atribuindo um valor a algo. Quando a gente usa os dois sinais iguais juntos, aí sim a gente está dizendo matematicamente tal coisa é igual a tal coisa. Entenderam? E o sinal de diferente de, né? Na escola a gente tem o traço com o corte no meio, aqui no computador a gente não tem, então a gente usa o exclamação igual, que significa diferente de. Tudo bem? E tem uma coisa curiosa aqui, tá? Que vale a pena comentar, que são os comentários, tá? Se a gente der hashtag
antes de alguma coisa, a gente está comentando ela, tá? Um comentário, ele nada mais é do que um texto, tá? Que ele fica no código, mas ele não é executado, tá? Então, se eu escrevesse aqui, por exemplo, print hello world e executar, ele não executa nada, tá? O comentário, ele não é executado. Para que que isso serve, tá? O comentário, ele tem várias funções, mas a principal delas é a organização, tá? Quando você está escrevendo um código e outra pessoa vai ler o código, por mais que existam certos padrões para você seguir dentro do código, não necessariamente a pessoa vai saber exatamente o que é que você estava querendo fazer ali, tá? Ou às vezes você mesmo esqueceu, aí está olhando o negócio e os códigos, os comentários são bons para isso. Então você escreveu alguma coisa, você criou uma função, vamos dizer aqui que a gente criou a função cavalo, sabe? E a gente não sabe para que a função cavalo serve. Quer dizer, agora a gente sabe, mas vamos ser sinceros, daqui a 5 dias, quando você olhar o código de novo, você vai lembrar do que a função cavalo faz? Não necessariamente, então a gente escreve aqui, função cavalo, escreve cavalo na tela. Entendeu? E comentar, tem muita gente que subestima os comentários, mas comentem no código de vocês, porque é muito importante para você lembrar depois e para outras pessoas verem depois. Eu vou deixar essas condicionais comentadas aqui em cima para a gente poder usar elas de colinha daqui a pouco, tá? Bom, vocês vão aprender agora a condicional se, ou o famoso if, tá? If, em português, quer dizer literalmente se, tá? Se tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se isso, se então aquilo. Se isso, ou então se isso, então aquilo. No código não é muito diferente. Felizmente o criador do Python facilitou as coisas para a gente e deixou próximo da nossa linguagem. If, else, if. Vocês vão entender já já. Então, vamos criar aqui, vamos até renomear esse arquivo aqui para compare. E vamos criar aqui, igual a gente já viu, x igual a int. Vamos fazer um número aqui. Vamos fazer igual a calculadora que a gente estava fazendo antes. Input, quanto é x? Quanto é x? Vamos fazer aqui mesmo, só trocar os valores. Vocês podem só copiar e colar. Y, quanto é y? Tá? E agora vamos fazer com uma condicional aqui, algo diferente do que a gente já viu. Se x for menor do que y, quanto que é o menor que? O menor que é esse aqui. Se x for menor que y, então, igual a função, a gente utiliza os dois pontinhos aqui no final. Então, e quando eu dou Enter, ele já automaticamente indenta aqui para dentro da função, tá vendo? Eu não precisei dar nem o tab aqui, mas caso não fosse por alguma razão, só dá o tab. E ele diz que o que você está escrevendo aqui está dentro dessa função if. Então, escreva x é menor que y. Vamos tentar? Vamos escrever aqui python compare.py. Quanto é x? X é 5. Quanto é y? Y é 4. Ou seja, x é maior do que y. Não fez nada, porque a gente não pediu para ele fazer nada. Mas, e se? Quanto é x? 5. E se y fosse maior do que 5, fosse 9? Então, se isso aconteceu, então x é menor que y. Ok? Alguém tem alguma pergunta relacionada a isso? Tudo certo. Beleza. Perfeito. Lembrando, agora que a gente falou mais cedo, o if ele é justamente uma expressão booleana, tá? Verdadeiro ou falso. Se tal coisa for assim, então verdade. Se tal coisa é assim, mentira. True ou false, né? Então é verdade, né? Nesse caso aqui do x ser 5 e o y ser 9. É verdade que o 5
é menor do que 9? É verdade? Ah, então mostre tal coisa. É mentira? Não é? Então não exiba nada, como acabou de acontecer aqui. Tudo bem? Ah, mas vamos deixar isso aqui um pouco mais complexo. A gente fez ele executar algo simples. Então vamos fazer assim. If x for maior do que y, agora complementando o nosso código, tá? Então vamos exibir aqui, opa, x é maior que y. Será que vai? Vai do mesmo jeito. Não vou precisar executar aqui de novo. Vocês olhando claramente já dá para ver que vai. Vamos escrever aqui mais um. If x é igual, vamos usar o valor agora de igual a y, matematicamente. Então, vamos printar x opa, lá na frente, x é igual a y. Vou testar agora. Só dar uma limpada aqui. Opa, nem vai. Quanto é x? X é 5. Quanto é y? Y é 6, y é maior. Então, x é menor que y. Quanto é x? X é 4. Quanto é y? X é 2, y é 2. Então, x é maior que y. X é 5, y é 5 também. Então, x é igual a y. Perfeito? Mas, isso aqui, tudo bem. Ele faz o que a gente quer? Faz. Mas falando agora de um jeito mais profissional, isso aqui não é muito, digamos que, certo. Ele é certo, ele faz o que a gente quer. Mas dá para a gente escrever isso aqui de um jeito melhor, mais bonito? Dá. Então, a gente tem, por exemplo, o else if, que seria algo similar se x é menor que y, então x é menor que y. Ou então, seria algo relacionado a ou então, ou e então, se, ou então se, seria o else if. Mas no Python, o criador do Python tinha uma certa preguiça de escrever else if, então ele escreveu elif para a gente. Tá? Mas eu expliquei isso para que vocês saibam que o elif significa else if. Tá? Então, basicamente, aqui o que ele está falando, digamos que está usando com português direto, seria se x é menor do que y, exiba isso. Ou então, se x for maior do que y, exiba isso. Isso aqui seria igual ao se não se. Mas e o resto? E o que não tiver dentro dessas condicionais? A gente pode usar só o else, tá? Que seria algo como o então. O else a gente já não passa esses argumentos aqui, tá? E o else seria tudo que não coube dentro dessas condições aqui, tá? Então, seria algo como se x é menor do que y, exiba x é menor do que y. Também se x for maior do que y, exiba x é maior do que y. Se não, que seria o else, se não, exiba x é igual a y. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Não? De boa? Ok. Beleza. Vamos continuar aqui então. Ok. A gente tem o Pacif, etc. Tá? A gente pode trabalhar com algumas condições, como a gente já falou. A gente pode trabalhar com a condição OR, por exemplo. Tá? Vamos imaginar um programa um pouquinho diferente aqui. Tá? Vamos imaginar assim. Se x é menor do que y, ou OR significa ou em português, x é maior do que y, tá? Vamos dizer que x é diferente de y. Se não, caso contrário, o que sobrar, exiba x é opa, calma, tá, igual a y. Funciona da mesma forma. Aqui a gente está usando o conectivo OR. Tá? Aí da faculdade vocês já devem ter visto a tabela verdade, símbolos matemáticos também. Tá?
E a gente também tem o AND, tá? Por exemplo, se a gente quiser, por exemplo, cadê? Vamos fazer um programinha aqui um pouquinho diferente. Vamos supor que a gente quer fazer um programa, e essa aqui é uma tarefa muito comum no começo da faculdade, principalmente na introdução à programação. Vamos fazer aqui um sistema de notas. Notas é igual a int, a gente quer integer, input. A gente pode trabalhar com float? Pode, mas vamos com um integer aqui atualmente, que ele é um pouco mais fácil. Tá? Input, nota. Tá? E o que a gente quer aqui é o seguinte: se notas for maior ou igual a 90 e o score score não, a gente escreveu nota. Se o e se notas for maior ou igual a 100, então print grade A. Vou botar aqui entre aspas. Ou seja, se a nota for maior do que 90 ou, por exemplo, 100, tá? Então, é menor do que 100 no caso, é menor ou igual a 100. Então, a grade do aluno é A, ele é um aluno nota A. Agora, por exemplo, vamos fazer aqui menor, tá? Opa, tá dentro da indentação. Meu Deus. Tá? Elif, se a nota for, por exemplo, 80, que aí já é abaixo de 90, e for menor ou igual a 90, então ele é um aluno nota B. Tá? E por aí vai, a gente consegue fazer, etc. Enfim, multiplicar isso aqui, fazer do 90 até o 10, até o 0, tá? Indicando a nota do aluno. Tá? Então, se a gente executar aqui, a nota, vamos dizer que minha nota foi 89. A minha grade é B. Perfeito? Ok. Vamos tentar fazer um programa aqui um pouquinho mais complexo agora, fazendo uma atribuição. A gente já está chegando no final, pessoal. Aguenta aí, não dorme não. Todo mundo deve estar com fome aí, mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Acho que todo mundo aqui conhece Harry Potter. Todo mundo conhece, já deve ter ouvido falar. Então vamos fazer um programinha com eles. Vamos fazer aqui nome é igual a input. Qual o seu nome? E vamos fazer o seguinte. Vamos definir a casa do pessoal. Se nome é igual a, por exemplo, Harry, então print Grifinória. Nem sei se Grifinória tem acento ou não, não sou tão fã desse jeito. Mas se o nome for igual a Harry Potter, vai ser Grifinória. Será que funciona? Harry. Então, Grifinória. Vamos elaborar isso aqui um pouco mais? Então, vamos dar um elif, if name por Hermione. Dane-se. Hermione, for Grifinória também. Agora, por exemplo, se por exemplo, Draco, que seria Sonserina. E, se não for nada disso, ele pergunta quem? Então, por exemplo, vamos lá, vamos perguntar aqui. Qual o seu nome? Meu nome é Harry, ok? Grifinória. Perguntou de novo. Qual o seu nome? Hermione, acho que eu escrevi certo. Grifinória também. Se eu escrever diferente, qual o seu nome? Draco. Draco está registrado lá como Sonserino. Então, Sonserina. E se eu botar qual o seu nome? Arthur, ele vai perguntar quem? Então, a gente está fazendo uma atribuição aqui, a gente está fazendo um registro de valores.
Tá. Então eu registrei aqui, ó. Harry pertence a Grifinória. Hermione pertence a tal coisa. Mas tem jeito da gente escrever isso aqui melhor do que Elsif, 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 porque o Elsif fica uma coisa, fica uma aparência meio iniciante, meio meio jogada. Tem. A gente tem uma função no Python chamada match, por exemplo, tá? Então, vamos escrever assim. Opa, match name. A gente utiliza a indentação case. Vamos escrever aqui, Harry. Então é igual a print. Oh, meu Deus. Grifinória. Agora vamos escrever os outros casos aqui. Vamos escrever aqui mais um caso. Draco, que é Sonserina. E, é, no caso, aqui a gente vai utilizar um... Cadê? Aqui. Esse underline aqui, tá? Significa que não é nada. Quer dizer que não é nenhum desses daqui. Não está nenhum desses nomes representados dentro do case. Ele vai dizer quem, tá? Se eu dizer Pedro, por exemplo, vai falar quem? Então o programa funciona do mesmo jeito, tá? Esse aqui é apenas um jeito melhor de vocês fazerem essa atribuição sem ficar escrevendo else if, else if, else if, else if, tá? Então, vocês podem anotar, tá? Ajuda bastante vocês, ok? Também podemos escrever de um jeito melhor, porque isso aqui ele ainda está fazendo um monte de linha. Então, ok, a gente está utilizando 3 casos aqui, mas e se fosse 50, se fosse 60 mil? Tem jeitos melhores de fazer isso, tá? Óbvio que num caso muito grande ainda vai ser maior, tá? Mas a gente ainda pode fazer, por exemplo, registrar eles em uma casa só. Então, por exemplo, o Ron, a Hermione e o Harry são da mesma casa. Então, por que que a gente não tira ele daqui e faz apenas Harry? A gente utiliza esse símbolo aqui. Quem não sabe fazer esse símbolo aqui, é só vocês usarem o Shift e a barrinha, tá? Que ela tá do lado, geralmente no teclado ela fica do lado do Z, tá? É a mesma técnica que você usa para fazer essa barra, usa Shift e essa técnica de barra que ela faz essa barra vertical. Vamos botar aqui, Hermione, barrinha de novo, Ron. Ele executa do mesmo jeito? Vamos ver. Qual o seu nome? Ron, por exemplo, Grifinória. Qual o seu nome? Draco, Sonserina. Qual o seu nome? Pedro, quem? E ele executa do mesmo jeito, entendeu? Se vocês quisessem fazer outra coisa, eu não sou Sonserina, mas se fosse, vamos dizer aqui que o Arthur também é Sonserina. Arthur. Então, se eu escrevesse aqui Arthur agora, então ele está armazenando esses valores aqui, nesse caso, para o Sonserina, entendeu? E, bom, por enquanto, a gente vai ficar por isso para a aula de hoje, tá? Mas vocês vão agora, cadê? Deixa eu trocar a tela. Ok. Opa, então, essa tela aqui. Eu fiz errado, calma. Vamos agora ficar com um dever de casa, tá? Eu quero que vocês façam isso aqui do jeito que vocês quiserem, na ideia de vocês. Pode ser o VS Code, pode ser um compilador online. E vocês podem me mandar, tá? No privado, do jeito que vocês quiserem. E na próxima aula aí, os melhores aí, os que escreverem de um jeito mais bonitinho ou que enviarem, vão receber aí um
prêmiozinho especial. É surpresa, não vou falar o que é, mas vocês vão gostar, eu tenho certeza. E, basicamente, escreva um programa em Python que classifica as pessoas em categorias com base em suas idades. O programa deve solicitar ao usuário que insira sua idade, em seguida, imprima a categoria apropriada de acordo com as seguintes regras. Se a idade for menor do que 12 anos, a pessoa está na categoria criança. Se a idade for pelo menos 12 anos e mais menor que 18, está na categoria adolescente. Se for menos de 18, se for pelo menos 18, mas menor do que 60 é adulto, e se for acima de 60 anos, ou é de 60 ou mais, está na categoria idoso. O programa deve incluir solicitação de idade, uso de condicionais e impressão da categoria apropriada. E aqui tem um códigozinho básico que vocês podem usar para seguir, que é o input. Perfeito, pessoal? Eu vou postar o print disso aqui no Discord e vou botar também lá no grupo do Pozilab, pessoal. Mas, então, por hoje, é isso. A nossa aula de CS50 está encerrada. Quem gostou e quiser se aprimorar mais no curso, tem o curso do CS50 oficial, que tem no site dele, do site da própria Universidade de Harvard. E ele é todo em inglês, mas super vale a pena. Eu acho que é o melhor curso de programação que tem por aí, e ele é gratuito. Tá, pessoal? Então, muito obrigado a vocês que estiveram aqui, estiveram participando aí, pessoal digitando aí no chat, gostei de ver. E fiquem bem, fiquem todos bem. Eu tô aqui para tirar alguma dúvida, se alguém quiser. Pode mandar o nome aqui? Pode sim. Eu vou mandar, não vou mandar só o nome, vou mandar o link oficial da aula para vocês, tá? Vou mandar o link oficial do curso para vocês.